Cláudia Matos, Zin Café e Movimento Slow Food. Me conta um pouco de você. Eu trabalho dentro da cozinha há 16 anos e sempre intuitivamente ou naturalmente, por ser terapeuta, com esse lado mais orgânico, natural, da roça, do fogão a lenha, das coisas puras e simples da vida. E eu conheci nesse caminho aí o movimento Slow Food, que é um movimento que agregou muita coisa para a minha vida, para o meu trabalho, que ele é um movimento também educativo, também cuidando do pequeno produtor, também participando de eventos como este, que é um segmento do Slow Food, né? É comida boa, saudável, acessível, gostosa, enfim. Então tem um restaurante onde eu pratico isso e também sou voluntária nesse movimento, onde a gente tem oficinas do gosto para criança, trabalha pessoalmente ensinando a comer gostoso. Por que você acha o Food Revolution Day um evento importante para nós, brasileiros? Acho que toda vez que se fala de uma comida de verdade, é importante. Então, se a gente pensar que aqui nessa feirinha, né, nesse lugar lindo, a gente está pertinho do ingrediente, pertinho do alimento, pertinho do produtor, de quem traz isso para a gente. Então, tudo que a gente puder fazer, piquenique e conversas, enfim, pensando no alimento, ele desencadeia muitas coisas, a terra, o planeta, o bem-estar, a qualidade de vida, a recreação, a educação, né? É uma coisa gostosa que a gente faz 3 vezes ao dia e que movimenta tudo, a família. Uma coisa gostosa que faz 3 vezes ao dia e muda o planeta. Cláudia Barra, trofoterapia, o alimento tratado como fonte de saúde, prazer e bem-estar. O que é o seu trabalho, Cláudia? O meu trabalho é Que subversivo. não é um trabalho, é uma delícia. Né? O meu trabalho é ser subversiva. Revolucionária? Revolucionária. Hoje estamos comemorando pela primeira vez aqui no Brasil, né? Somos esse bastião resiliente da boa alimentação, da boa saúde, do bem-estar, do bem viver. Eu falo que eu pratico a comida colorida, curativa e afetiva. Proponho sistematicamente a gente se tratar, né? É mais do que se alimentar. É conhecer com causa tudo o que nos causa sistemas de adoecimento ou de saúde. Né? O estado da gente natural é de saúde. E pelo abuso, né, de alimentos contaminados, da gente viver nessa megalópole, a gente permanentemente adoece. E a minha proposta é fazer como a vovó fazia. É melhor prevenir do que remediar, né? Quem não fez o preventivo vai adoecer. Então a proposta é, vamos permanecer saudáveis, vamos nos permitir viver com bem-estar e com propriedade, vamos nos empoderar da saúde. Fabiana Sanches, Movimento Slow Food e representante do movimento Transition Towns. Pois é. Quem é você, Fabiana? É uma boa pergunta. Bom, eu sou paulistana, estudei economia e comércio de alimentos e trabalhei em vários outros setores, mas o fato é que no meio do caminho encontrei o movimento Slow Food, no meio do meu processo de trabalho com o fast food. E aí acabei ficando muito envolvida com os dois mundos e trabalhei eles simultaneamente. E nesse movimento eu acabei me movimentando muito com a minha parte economista, que eu tinha me formado, e aí eu falei, nossa, o que está acontecendo, né? Eu percebi os movimentos que estavam acontecendo de ecologia e economia, que está rolando essa sinergia entre as ciências, porque por causa do nosso
modos, nosso modo em transição para uma evolução, para uma revolução, a gente ainda não sabe, mas com certeza a gente está sendo convidado a pensar diferente nossos modos econômicos e sociais. E aí eu fui estudando as ferramentas sociais, porque a gente está passando por um movimento de recapacitação, e aí eu encontrei o movimento Transition Towns, que falou muito comigo nesse sentido de economia, de ciências econômicas, das ciências sociais e econômicas. E aí tenho me envolvido bastante com essas questões socioambientais pelo ângulo do alimento. Mas com o movimento Transition Towns eu percebi que eu também penso nessa coisa sistêmica, de cidades em transição, essa coisa mais total, holística, que passa todos os movimentos de reeducação socioambiental que a gente precisa se entender. Legal. Essa sou eu hoje. E o que é o Food Revolution Day para você? A importância dele? Eu vejo que é muito importante essas datas marcadas, essas datas comemorativas que estão marcando pontos das pessoas se mobilizando para entender e convidando outras pessoas a entenderem também o que está se passando. Porque realmente a gente está passando por um processo de recapacitação. Então a gente passou os últimos 200 anos num processo de revolução industrial, onde a gente viveu alguma regra que era livre, e faça você a mão invisível do comércio, e maximização do lucro e minimização dos custos. A gente viveu esse movimento. E agora a gente está sendo convidado a viver esse movimento com os inputs da ecologia, que é a economia original. Ela é essa ciência que analisa os recursos finitos. Então a gente está sendo convidado a realizar essa parte da economia que não foi realizada antes por crença e por modo operandi, que acabou sendo acontecendo. Até por não entender que isso era necessário. Isso, a gente veio de um movimento que propiciava esse ambiente mais individualista, materialista, concreto, pragmático, que não considerava a natureza como parte, mas como coisa. E agora a gente está aprendendo a se considerar como parte também, e não como o topo da cadeia, mais um na cadeia. E aí isso é importante, e o Food Revolution Day para mim é uma coisa fundamental, que marca, na verdade, não o Food Revolution Day, mas a gente está vivendo um Food Revolution Era. A gente está vivendo um movimento de evolução no modo alimentar. Pelo movimento Slow Food, tanto Transition Towns, o modo como a gente passa o alimento sustenta um sistema muito holístico de funcionamento da sociedade, que tem impactos socioambientais e culturais muito fortes. Então esse resgate da comida em casa, das mães cozinharem, de um pensamento simples, mas voltado para você ter uma alimentação cada vez mais desindustrializada, é um movimento importante que faz essa ponte desses movimentos de transição, que é o que a gente precisa passar para ter eficiência e sobrevivência com mais qualidade. O Instituto Kairos trabalha com consumo responsável, com formação de consumidores, e uma das coisas que a gente tenta incentivar são formas, né, de consumir que sejam mais justas socialmente e ambientalmente. Então a gente, além de trabalhar com a formação dos consumidores, que aí às vezes você fica sabendo, fala, quanta coisa errada, e aí não tem opções para conseguir acessar essa outra forma de produção. Então a gente também trabalha apoiando produtores na sua produção e na sua comercialização. Então a gente, tentando criar novos canais de comercialização na cidade, a gente ajudou a criar essa feira com várias outras instituições para aproximar os produtores dos consumidores e dar novas possibilidades de comercialização mais direta com o consumidor. Então esse movimento do Jamie Oliver de a gente voltar a fazer alimento em casa, de juntar os amigos, tem muito a ver com a feira do Ibirapuera, com as feiras orgânicas em geral. Completamente. Acho que você ter o acesso direto, conversar com as pessoas, você comprar os produtos para levar para casa, e você acaba juntando as pessoas, fazendo festas e aproximando mais e se questionando e sabendo mais, se preocupando mais com a sua alimentação e com o ambiente. Fernanda Danilon, jornalista e também integrante da comissão da Feira do Ibirapuera, é isso? Sim, representando o consumidor. Por que você se envolveu com a alimentação? Ou com os orgânicos, ou com esse movimento todo?
Através do cultivo de plantas, de hortas. Então eu desde pequenininha aprendi a gostar disso com meus avós, com os meus pais, e tenho horta caseira há mais de 10 anos. E aí junto com isso, meu trabalho enquanto jornalista, eu cobri a área de sustentabilidade, agroecologia, né? Tive a honra de entrevistar e acompanhar algumas vezes a doutora Ana Primavesi. Que linda! E aí a minha cabeça se abriu, né? E aí eu comecei a... depois também tive filhos, tudo ao mesmo tempo, né? Foi acontecendo. Então, quando você tem filho, você vai alimentar seu filho, você começa a refletir mais sobre a comida. E aí fui pesquisando, fui descobrindo o problema dos agrotóxicos, que não era só um papo de eco chato, né? Natureba, né? Exatamente. É sério. E aí fui buscar os orgânicos, e aí comecei a cozinhar para minha família e preservar a coisa da refeição, sentado todo mundo em volta da mesa, comendo alimentos frescos. Então vai tudo meio junto assim, né? E a tua experiência, vamos falar um pouquinho da doutora Ana. Quem é, para o pessoal saber, quem é a doutora Ana Primavesi? Então, a Ana Primavesi é a mentora da agroecologia no Brasil. Ela é austríaca de origem, se formou em engenharia agrônoma lá, veio com o marido para cá após a Segunda Guerra Mundial e desde sempre questionou o uso de adubos químicos e pesticidas, né, a dita agricultura convencional. Sempre apontou a questão política e econômica envolvida nisso, né? Então todos os químicos que sobraram da indústria bélica da guerra, quando acabou a guerra, ficaram sem uso, e aí um dos destinos foi manipular esse material para ele virar adubo químico, né, e pesticida. Então ela fez um trabalho muito bonito, porque ela também quebrou a barreira do conhecimento só na academia. Então ela saía ao campo para ensinar os trabalhadores, né, como cultivar sem uso de químico, porque o agricultor, quando ele descobre que ele pode cultivar orgânico, é muito difícil. Ao contrário do que se pensa, requer muito conhecimento, requer uma observação diária do solo, das plantas. Então, quando eles têm acesso a esse conhecimento, a vida deles muda e é muito melhor. Então, a Ana Primavesi não só formou gerações de agroecológicos, como também rompeu a barreira acadêmica. A importância da gente pensar no nosso alimento, a importância da gente refletir sobre o que a gente está comendo, da origem do alimento, né? Buscar entender o que a gente está comendo, da onde vem. Fechando a cadeia de energia, nós temos a importância da semente que você plantou, do solo onde foi plantada essa semente, o amor que o agricultor colocou, a importância da pessoa que foi comprar esse alimento especial, de quem fez esse alimento especial, e aí a gente fecha com a arrumação de uma mesa para receber essa oferenda, que isso é uma oferenda de Deus, da natureza. Desejo a todos um ótimo Food Revolution Day, a revolução da colher. Vamos chacoalhar a colher e ir para a cozinha.